Tudo bem, pessoal? Eu sou o Vitor Pasolini, sou cardiologista intervencionista e, a pedido da SBC Espírito Santo, vou falar brevemente a respeito do FFR. Bem, quando o paciente é encaminhado para um cateterismo, nós fazemos avaliação anatômica, com uma estimação visual da obstrução que esse paciente tenha. Podemos associar uma avaliação intraluminal com ultrassom ou OCT, mas também conseguimos fazer uma avaliação funcional, caso necessário, com aferições de pressões dentro do vaso, que seria o FFR e o IFR. E o FFR, ele segue dois princípios. Ele é o fluxo máximo alcançável, que determina a capacidade funcional, tolerância ao exercício do paciente. Nós fazemos isso com o uso da adenosina, onde botamos a resistência quase a zero, tá? E na vasodilatação máxima, o fluxo sanguíneo para o miocárdio é proporcional à pressão de perfusão miocárdica, a pressão coronária distal hiperêmica, como é visto nesse fluxo. À medida que a pressão aórtica aumenta, o fluxo aumenta na ausência de estenose. Com a presença de estenose, esse fluxo ele é atordoado. E o FFR, como ele é calculado? Ele é a relação entre a pressão distal à estenose e a pressão aórtica, que na ausência de estenose, isso tem que ser igual a 1, pois a pressão ela é mesma dentro de todo o vaso. Com a presença de alguma estenose, com esse atordoamento da pressão, o FFR ele modifica, ele decresce. Então, como nesse exemplo, seria uma pressão distal de 70, uma aórtica de 100, o FFR ele é 0,7. O que significa um FFR 0,7? É que devido a essa estenose em particular, o fluxo sanguíneo máximo atingível para o miocárdio, fornecido por essa artéria, é de apenas 70% do que seria se essa artéria fosse completamente normal. E qual que é a probabilidade de isquemia? A partir de que número isso se torna importante? Bem, à medida que se afasta do 1, isso vai se tornando mais grave. Os estudos mostram que abaixo de 0,8, isso é realmente significante. E quanto mais se afasta de 0,8, reduz, isso vai se tornando muito importante. E o que isso muda na nossa prática? Bom, o FFR ele define o tratamento. Nesse estudo, pegaram 945 pacientes, fizeram cateterismo e fizeram a decisão terapêutica diante do cateterismo, entre tratamento clínico, angioplastia e cirurgia cardíaca. Depois fizeram FFR em todos os pacientes. Percebem que o grupo de angioplastia teve uma redução em 6% e tratamento clínico aumentou em 6%. Mas será que essa é a real tradução? Não. 17% dos pacientes que ficaram no tratamento clínico foram para ou angioplastia ou para cirurgia. 20% dos pacientes que ficaram com decisão angioplastia foi para cirurgia ou tratamento clínico. E 8% dos pacientes cirúrgicos foram para angioplastia ou tratamento clínico. Ou seja, 45% dos pacientes mudaram a sua decisão terapêutica, o tipo de tratamento, após o uso do FFR. Só para vocês terem uma ideia, mesmo nos operadores experientes, em obstruções moderadas, existe um erro em 50% na quantificação se a lesão é grave ou não. Em relação ao impacto clínico do uso do FFR, estudos como o FAME2, o Dynamic-3 Primult, o Compare-Acute mostraram que existe uma redução da morte cardiovascular ou infarto quando a terapia ela é guiada pelo FFR comparado com o tratamento clínico. Bem, mesmo diante disso, o uso ainda é muito baixo. Aqui em laranja, a utilização em menos de 6%, e nos poucos países isso está acima de 10%. Né? A nossa diretriz coloca que o FFR ele está indicado para pacientes que tenham algum tipo de obstrução ainda sem evidência de isquemia e para guiar a terapêutica nos pacientes com DAC multiarterial. E a ESC coloca o uso em pacientes com obstruções moderadas. Um exemplo, temos aqui um paciente já revascularizado com implante de stents e essa obstrução no ósseo do ramo diagonal. E o que muda num cateterismo convencional para um cateterismo com o FFR? O paciente vai ter que ganhar uma punção venosa profunda, né? O console, o equipamento que faz essa leitura, o microcatéter que utilizamos e a bomba de infusão com adenosina, que é calculada pelo peso do paciente.
Então, após a passagem do fio guia, posicionado distal à obstrução, começam as medições. Esse primeiro quadro eu botei aqui para mostrar para vocês que o PA é a pressão da aorta. É exatamente na ponta do catéter que está engatado no tronco de coronária. Era 122. Essa PD, que é a pressão do catéter de FFR, nessa situação está aqui exatamente após a saída do catéter. Então, o FFR é de 1. Não existe nenhuma obstrução, porque estão medindo basicamente no mesmo local. Nesse segundo quadro, eu botei em repouso, após a passagem do guia de FFR, teve um decréscimo da pressão de 122 para 118 aqui distal obstrução, mas isso é em repouso. Lembrando que o FFR era uma situação de hiperemia máxima. Então, após a infusão de adenosina, olha como as curvas se separaram, a pressão aórtica aumentou, foi para 137, e distal obstrução 118, dando um FFR de 0,85. Portanto, uma obstrução que tem uma repercussão no fluxo, porém essa repercussão ela não é significativa a ponto de ter desfecho clínico. Tá bem?